Dependência. Deus nos chama para viver debaixo da sua dependência, para dependermos dele em tudo. E não há nada melhor do que depender do nosso Deus, pois ele é uma fonte inesgotável. Esse convite Deus fez a Abraão. A palavra do Senhor nos fala em Gênesis, no capítulo número 12, a partir do versículo 1, que Deus convidou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela, para viver na total dependência dele. E aceitar esse convite era algo insano, pois naquela época os povos viviam sempre juntos, pois um cuidava do outro, um protegia o outro, um sustentava o outro. E se separar, principalmente indo para um lugar que você não conhecia, você não sabia se teria água, você não sabia se teria pasto para os seus animais, não sabia se enfrentar inimigos, ainda mais estando sozinho. Era algo insano, louco, era um verdadeiro suicídio. Mas Abraão decidiu viver na dependência de Deus. A palavra do Senhor nos fala que o evangelho para aquele que não crê é loucura, mas para aquele que crê é o poder de Deus. Deus fez esse convite, fez esse desafio a Abraão e ele disse sim. Quando ele disse sim, ele enfrentou ainda dificuldades. Não significa dizer que foi tudo mil maravilhas, não. Ele passou por um período de fome, ele passou por um período de lutar pelas suas terras, ele teve dificuldades, mas uma coisa certa era: Deus estava com ele e isso era suficiente. Foi nisso que Abraão se apegou, creu, descansou e houve sobre ele a provisão, o cuidado de Deus. Deus não o decepcionou. E aquele homem que agiu por fé, que deu esse passo de fé, que disse sim para o convite de Deus, esse homem prosperou em seus caminhos, porque ele decidiu viver no centro da vontade de Deus. Ele decidiu viver o propósito que Deus tinha para ele, porque Deus lhe disse que ia tornar ele pai de multidões, pai de nações. E aquele homem creu nessa palavra e se moveu segundo a sua fé. E aquele homem que se chamava Abrão, pai exaltado, se tornou Abraão, o pai de nações, o pai de multidões, porque ele deu um passo de fé e Deus não o decepcionou. E esse mesmo convite Deus faz para mim, para você, para todos. Meu irmão, minha irmã, ouça o convite, o chamado de Deus e diga sim para esse chamado. E você não, em momento algum, vai se decepcionar, porque o que te faz o convite é fiel para cuidar, pois o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão, é o Deus que caminha com você, que estará com você, que guardará você, que sustentará você. Abraão decidiu não viver mais na dependência, nem debaixo da proteção de homens, dos seus parentes, mas viver na dependência e na total provisão vinda de Deus para a sua vida. E ele não foi decepcionado. Deus foi com ele, Deus o sustentou, Deus o guardou, Deus o fez prosperar em todos os sentidos, meus irmãos, e não será diferente comigo nem com você. Creia tão somente, diga um sim para o Senhor, se lance no convite, no chamado de Deus para a sua vida, creia de todo o coração e você verá o agir de Deus, o mover de Deus na sua vida. Dificuldades vão vir, adversidades vão se levantar, mas certo é, o Senhor nosso Deus é conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, e as batalhas que se levantarem é Ele que vai pelejar por você, é Ele que vai se erguer por você, é Ele que vai estar diante de você, querido, querida. Então somente confia em Deus, confia naquilo que Deus pode, quer e vai fazer na sua vida, e se lance sem reservas. Aquele homem não pensou duas vezes. Talvez as pessoas ficaram dizendo: é louco, é um absurdo, é suicídio, não vá. Mas ele disse sim para a voz de Deus, e Deus se responsabilizou com a vida dele e com a vida dos seus também, e os guardou, e os protegeu, e os sustentou, e ele se tornou quem se tornou, porque creu no Senhor seu Deus,
Creia no Senhor seu Deus de todo o seu coração e se lance. Creia no Senhor seu Deus de todo o coração e confie. Creia no Senhor seu Deus de todo o seu coração e dependa tão somente dele. Creia no Senhor seu Deus de todo o seu coração e prove da fidelidade do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, em tudo aquilo que você colocar suas mãos, prosperará, se o Senhor teu Deus for aquele que te guarda, te sustenta e que guia teus passos. E Ele fará, se tão somente nele você confiar de todo o coração e a Ele tudo você entregar. Faça isso como Abraão, não fique na dependência, nem nessa zona de conforto, mas se lance, coloque os pés sobre as águas e você verá que você não naufragará, você não vai afundar, as águas não te submergerão, porque o Senhor é que te sustenta, te guarda, te livra e te conduzirá em triunfo em meio a todas as circunstâncias.